O presidente Lula colocou em dúvida a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro e ironizou a oposição. Ao falar sobre a disputa presidencial, o chefe do executivo afirmou que quem inventa muito nome é porque não tem nenhum. O governo considera praticamente remota a possibilidade do filho de Bolsonaro consolidar a candidatura e consideram Tarcísio o nome mais competitivo da oposição. Você, Mota, presidente da República, não está levando a sério a candidatura de Flávio Bolsonaro e dizendo, olha, quando começa a tentar muito nome é porque no fundo, não tem ninguém. É uma prática de muitos políticos brasileiros, e já é antiga essa prática, dar declarações completamente divorciadas da realidade, né? A realidade está mostrando uma coisa, você fala uma outra coisa completamente diferente e segue o jogo. Daqui a uma semana você fala outra coisa diferente daquela que você falou. Uma semana depois você fala outra coisa. São palavras ao vento sem maior significado. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os grandes nomes da política atual não são de esquerda. É fácil citar aqui Tarcísio, Zema, Jorginho Melo, Ratinho Júnior, Caiado, o parlamento Derrite, Marcel Van Hatten, Nicolas. A lista é longa. São nomes novos, com ideias novas. Alguns deles responsáveis por esse começo de virada na segurança pública. E aí, qualquer pessoa que tiver o mínimo de capacidade de observação da realidade vai olhar e ver que a esquerda brasileira tem um único nome. Você, Diego, o posicionamento do presidente da República e a leitura de muitos que entendem que, no fundo, seria o candidato dos sonhos para ele. Eu compactuo desse entendimento, Caniato. Imagino que, dentre todos os pré-candidatos possíveis, se a cartilha fosse apresentada ao presidente da República, possivelmente ele escolheria Flávio Bolsonaro como seu opositor. E isso não é opinião, não é por gostar mais do candidato A, B ou C, é pragmatismo, é leitura de pesquisa. Flávio Bolsonaro tem uma rejeição muito grande, a maior rejeição entre todos os pré-candidatos. Então isso faz com que o teto dele, o teto de votação de Flávio Bolsonaro seja muito visível e a prática de campo na política nos mostra que é muito mais difícil você fazer com que recue um ponto de rejeição do que aumentar a sua intenção de voto. Então os governadores que ainda estão mais restritos às suas bolhas estaduais, seria muito mais fácil edificar uma candidatura em torno do nome de Tarcísio, por exemplo, ou do governador Ratinho Júnior, que tem um limite maior para que o seu nome cresça quando o nome começar a ser nacionalizado. Isso é praticamente um beabá de estratégia política. Então é muito difícil que Flávio Bolsonaro consiga, principalmente com essa resistência que os partidos do Centrão estão oferecendo à sua candidatura, e resistência justificada, porque isso é um dado concreto. Flávio Bolsonaro não conseguiria derrotar Lula se as eleições fossem hoje, e o esforço para tornar essa candidatura viável seria muito grande, principalmente considerando, repito aqui mais uma vez, que o desafio é derrotar o histórico poder eleitoral da máquina pública, que dispõe de cargos, que dispõe do próprio orçamento público, que pode ser empregado unindo o útil ao agradável, favorecendo aliados políticos que se encontram em seus mandatos. E o Centrão também tem um grande desafio com a candidatura de Flávio Bolsonaro, que é manter a unidade. Para os partidos do Centrão, que têm os seus integrantes das regiões Norte e Nordeste muito próximas ao PT, ao presidente Lula, fica muito mais difícil fazer o convencimento para que eles possam aderir à oposição. Então, é a situação perfeita para que aquelas lideranças do Norte e Nordeste digam, não, aqui na minha região o nome de Lula está muito forte, eu vou com o Lula para facilitar a minha própria reeleição. É o que aconteceu, por exemplo, com o ministro Celso Sabino. Então, o que está faltando ao bolsonarismo nessa discussão, novamente, é pragmatismo se o objetivo for a vitória. O que eu não acredito, concordo plenamente com o Bruno Musa. Diante da escolha entre ser coadjuvante de uma possível vitória e protagonista de uma derrota quase certa, Bolsonaro e sua família escolheram o protagonismo, escolheram a hegemonia no campo da direita. E o Brasil a gente vê depois. Deixa o Lula aí mais 4 anos, a gente reorganiza o campo
E aí, em 2030, a conversa é outra. Voltamos a negociar, voltamos a discutir. Mas isso não muda o fato que, do ponto de vista eleitoral para uma possível vitória, é muito mais difícil emplacar a candidatura de Flávio Bolsonaro.